Shalom Ubrahá, boa tarde para todos, mais uma vez com vocês, nosso querido Rabino Gloiber, com mais um shiur maravilhoso para vocês cada vez mais aprenderem. Pergunte ao Rabino, o Rabino responde. Então, assim, são muitas perguntas no nosso grupo fechado de amigos da ONG e o Rabino responde ou em áudio dentro do grupo fechado ou em vídeo aqui para todos vocês se beneficiarem. Então, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar um comentário, pode ser um shalom. Só o shalom já tá bom para o nosso vídeo engajar e para mais pessoas terem acesso a essa aula maravilhosa do Rabino. Se você gosta, você compartilha aí com seus amigos, nos seus grupos, e a gente fica muito agradecido com a sua colaboração. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Ruth. Olá, Shalom Abraham. E o Hevet de Santos, São Vicente e Rio de Janeiro. Shalom Gerson, Abraham, muita alegria. primeira vez que vem aqui. E ele falou que ele quer ficar perto do Rabino um pouco. Então ele vai ficar porque Hashem é que governa o mundo, graças a Deus. E com vocês, nosso querido Rabino Gloiber. Muito obrigado. Shalom Aleichem, Atzlacha, Brut Parnassá, Beshefa, Nachat Udem, Mekol Mishpacha. Amém. E a nossa aula de hoje é sobre a Megillat Esther. A primeira pergunta que todos fazem: como pode ser que o Mordecai falou para Esther que se você não fizer tudo o que você pode para salvar o nosso povo, de qualquer maneira Hashem ele vai salvar o nosso povo de outra forma, mas você e a casa do seu pai vão se perder? Em primeiro lugar, coitada da Esther, o que ela tinha a ver com isso? E o que a família do pai dela tem a ver com isso? E como Mordecai ele sabia que o nosso povo seria salvo de outra forma, se ela não fizesse nada para nos salvar, que de qualquer maneira nosso povo seria salvo. Então, todo o Tanakh, a Torá, Neviim, Ketuvim, é cheio de midrashim, explicações dos sábios da antiguidade sobre algumas passagens do Tanakh que a explicação não está bem clara. Então, os sábios antigos, eles davam uma explicação detalhada. Essas explicações são chamadas de midrashim, midrash. E tem um midrash que se chama Midrash Rabbah, mais especificamente Esther Rabbah, que é um midrash sobre a Megillat Esther. E esse midrash nos conta uma história muito, muito interessante, que o Aman, ele era o descendente direto, o filho do Agag, que era o rei do Amalek. E a Esther, ela era descendente direta, filha do filho do rei Shaul. E a história do Amalek é uma história muito trágica. Como surge um povo tão ruim, assim, que é a essência do mal. Como dá para se fazer uma criatura dessas? Como de um Adão e Eva, de um Noé, da Arca de Noé, acaba depois de tanto tempo saindo uma criatura dessas, e pior ainda, de Abraão, Yitzhak, Yaakov, de Abraão, Yitzhak, não Yaakov, sai uma criatura dessas que é o Amalek. Ou seja, assim, o nosso patriarca, nosso segundo patriarca, se chamava Yitzhak. Ele tinha um filho chamado Esav, fora o filho Yaakov, que é o nosso ancestral. Ele tinha um filho chamado Esav, e esse filho, o Esav, tinha um filho primogênito que se chamava Elifaz. E Esav, pela Halachá, pela lei judaica, o Esav ele é considerado judeu, porque até a entrega da Torá, desde que Hashem fez um pacto com Abraão, com o nosso primeiro patriarca, e Hashem, Deus, pediu para Abraão fazer um Brit Milá, com 99 anos de idade. A partir desse Brit Milá, existe uma aliança entre Deus e Abraão, quer dizer que Abraão ele se torna assim o primeiro judeu. Aí a gente faz uma pergunta simples: por que precisava fazer esse Brit Milá?
porque sendo que estamos no mundo da ação, para você fazer uma coisa que una entre o mundo espiritual e o mundo material, você precisa fazer uma ação aqui no mundo material, e por meio dessa ação vai acontecer essa sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Então Hashem, ele sempre pedia para o profeta fazer uma ação para que a profecia descesse para esse mundo. Tem um exemplo típico. Hashem é Deus, ou já vou continuar falando só Hashem, não vou traduzir 50 vezes, né? A gente não pode falar o nome de Deus em vão, então a gente fala Hashem, que quer dizer o nome. Hashem, ele falou para Moshe, quando começaram as 10 pragas no Egito, ele falou para Moshe dar uma cajadada no rio Nilus, e quando Moshe desse essa cajadada, o rio Nilus viraria sangue. E assim começariam as 10 pragas do Egito. E Moshe falou, não posso dar uma cajadada nesse rio, porque quando eu era pequenininho, quando eu nasci, minha mãe me colocou numa cestinha, ele tinha 3 meses de idade, a mãe dele escondeu ele 3 meses, não dava mais para esconder, o exército egípcio já estava rondando lá, ela colocou ele numa cestinha na água. Então você imagina agora, entre parênteses, quer dizer que o exército está rondando, e ela vai colocar ele numa cestinha na água. Espera, está menos protegido ainda, né? Ele seria mais fácil esconder ele dentro de casa, em qualquer lugar, do que colocar numa cestinha na água. A cestinha na água está mais visível do que escondidinho dentro de casa. Então, qual era o assunto? O que levou ela a colocar o menino numa cestinha no rio Nilus? E quanto tempo ele conseguiria ficar nessa cestinha? Quer dizer, se ela queria esconder ele, então, colocando ele na cestinha na água, ela não está escondendo. Foi o pior lugar, né? É o pior lugar, porque ele está visível. E ainda, quanto tempo daria para ficar lá? Então, aí vamos para o assunto mais profundo. Que dizem nossos sábios que o faraó, ele tinha uns magos, que eles faziam feitiços e olhavam nas estrelas e eles conseguiam descobrir coisas assim enormes. E uma das coisas que os magos do faraó descobriram é que um dia eles falaram para o faraó, nesse dia vai nascer a pessoa que vai salvar o povo de Israel e ele vai receber um castigo por causa de água. Eles contaram isso para o faraó. Então o faraó falou, então vamos fazer uma coisa assim, todo nenê que nascer a partir de agora, vão jogar ele na água. Então, os pais de Moshe Rabbeinu, eles sabiam disso. Então ela sabia que na hora que ela colocasse ele na cestinha na água, os magos do faraó iriam ver que ele já está na água e iria terminar o decreto. Então ela colocou ele na cestinha, colocou na água, os magos do faraó foram lá e contaram para o faraó que ele já acabou. Mas já tinha uma pergunta, Abba. Ele já tinha essa questão aí das crianças, esse decreto, né, de jogar os meninos na água, né, os recém-nascidos. Ele durou quanto tempo? Foi um tempo ou foi rápido? Como que foi? Então, nós não temos assim às vezes a Torá te conta uma história que a Torá não te dá a data exata, mas pelas pessoas que estavam lá na hora desse decreto, entre elas o Itró, que ele era um dos conselheiros do faraó, o Yov, que ele também era um dos conselheiros do faraó, e o Bilam, diz o Midrash que na hora que o faraó falou, vamos fazer isso, o Itró, ele se demitiu do cargo. Ele falou, proibido fazer uma coisa dessas. Ele se demitiu, ele voltou para Midian. O Yov ficou quieto, o Bilam aplaudiu. Então a gente entende que pelas pessoas que estavam lá, depois Moshe Rabbeinu, quando ele fugiu do Egito, ele foi se esconder em Midian, na casa do Itró. Então a gente entende que seria uma coisa recente, tipo... Não durou muito tempo. Que não era uma coisa assim que tivesse durado muito tempo, porque se Deus me livre, durasse muito tempo,
aí isso interferiria já. O povo de Israel que saiu do Egito, eles tinham muitos homens, eram 600 mil homens. Então, se tivesse durado muito tempo, só sobrariam mulheres. Então, na prática, assim, Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha, na água. Nessa hora, os magos do faraó falaram para ele, olha, ele já está na água, o faraó já então cancelou o decreto, no outro dia já não tinha mais esse decreto. Nesse meio tempo, a filha do faraó, dizem nossos sábios, ela veio para o rio Nilos para se converter ao judaísmo. Ela tinha os professores particulares dela da tribo de Levi, os rabinos que davam aulas para ela. Ela veio mergulhar no rio Nilos para se purificar das idolatrias do pai dela. E aí ela veio a cestinha e tem toda a história em volta de Moshe Rabbeinu. Então Moshe falou para Hashem, eu não posso dar cajadada no rio, porque a minha vida foi salva por causa desse rio. Não posso ser ingrato com o rio. Então a gente deveria falar para ele, então legal, vamos fazer o rio Nilos virar sangue sem a sua cajadada. Não precisa dar cajadada, tá bom? Você é um bom exemplo para todos, é proibido ser ingrato. Então vamos fazer o rio virar sangue sem a cajadada. A gente falou para ele, não tem como fazer isso sem cajadada. Então ele falou, fala para Aaron, para o seu irmão, para ele dar a cajadada. Alguém tinha que dar a cajadada. E aí você pergunta, se hoje você faz uma pergunta dessas, você viaja até o Egito e você dá uma cajadada no rio Nilos, não vai acontecer nada. Então por que, se essa praga já estava decretada que ela precisava descer, hoje não está decretada, então hoje você pode dar cajadada e não acontece nada, mas lá já estava decretada, então por que ela não tinha como descer para esse mundo sem a cajadada? Porque para você trazer uma coisa do mundo espiritual para o mundo material, você tem que fazer uma ação material. Então tem que ter um ato material. Então Moshe tinha que dar a cajadada. Então muitas vezes nós vemos isso no Tanakh, que para separar entre o reino da Judeia e o país das 10 tribos, então o profeta ele teve que rasgar, ou o profeta, o Oshea, que a gente falou para ele, se casar com uma certa mulher e dar o nome do filho. Ou seja, vemos muitas vezes que quando Hashem repassa uma profecia para alguém, precisa fazer uma ação material. Sem aquela ação, o milagre não vem. O milagre não vem. Ou seja, a gente traz a coisa do mundo de cima para o mundo de baixo por meio de uma ação. Agora vamos voltar para o assunto do Amalek. Avraham Avinu era o primeiro judeu. Para ele se tornar o primeiro judeu, tinha que fazer uma ação. Essa ação, você falou, vamos fazer um pacto, mas não adianta fazer o pacto, tem que dar uma cajadada aqui. Tem que fazer uma ação para que esse pacto desça do mundo de cima para o mundo de baixo. Vamos fazer uma aliança, você vai ser o povo escolhido. Mas qual vai ser essa ação? Vai ser o Brit Milá. Então Avraham Avinu fez o Brit Milá, fez para ele, fez para Ismael, fez para Yitzhak. O Ismael tinha nascido primeiro, o Ismael tinha 13 anos. O Yitzhak tinha acabado de nascer. Não, ainda não nasceu, desculpa. Quando Avraham Avinu fez o Brit Milá, o Yitzhak nasceu um ano depois. Ele fez para Yitzhak, fez o Brit Milá para Yitzhak, mas um ano depois. Depois vem um versículo, a Torá diz, Hashem diz para Avraham que Yitzhak kareb chazeira, quer dizer que o Yitzhak vai ser a descendência dele. Esse versículo exclui Ismael. Exclui Ismael, mas não exclui quem vai nascer depois. Então depois o Yitzhak ele tem 2 filhos, Yaakov e Esav. Os 2 são judeus, porque Avraham era o primeiro judeu, Yitzhak era o segundo judeu, e Yaakov e Esav, eles são juntos a terceira geração de judeus. Então Esav também era judeu. Esav teve um filho, Elifaz também era judeu. E ele estudou Torá com Yaakov, 14 anos. Na prática, assim, o Elifaz, ele se tornou um grande sábio da Torá. Ele estudou com Yaakov. Não foi, 14 anos foi o Yaakov que estudou, 14 anos, 7 com Shem, 7 com Eva. Antes de ir para lá. Mas
o que acontece na prática o Yaakov, ele ensinou, ele estudava com Yaakov, não explicitamente essa quantidade de anos, mas estudou com Yaakov. Então ele era um judeu religioso. E um judeu religioso daquela geração, ele era o neto de Avraham Avinu, o neto do nosso patriarca Avraham Yitzhak Yaakov, Avraham Yitzhak Esav. Nesse caso ele era o bisneto do nosso patriarca Avraham. Então olha a responsabilidade dele. O pai dele era Yitzhak, o pai dele era Esav, o avô dele era Yitzhak, o bisavô dele era Avraham. E ele, Deus me livre, ele foi com a mulher do outro, que é a pior de todas as 3 transgressões que a pessoa tem que morrer e não fazer. E ele pensou, foi com a mulher do Joré, e a mulher do Joré engravidou dele. E nasceu uma filha. E agora pior ainda, maior de todas as transgressões, segunda vez. Ele se casou com essa filha. Quer dizer, ele foi com a mulher do outro, teve uma filha, se casou com a filha. Então, quer dizer, uma coisa tão absurda assim, um contraste tão grande. Ele é um judeu religioso, ele faz a pior de todas as transgressões, e ainda, Deus me livre, aí nasceu o Amalek. Quer dizer, o Amalek, para descer uma alma ruim para esse mundo, a pessoa tem que fazer muita coisa ruim para fazer, Deus me livre, que a pessoa não vai nascer com uma alma divina, mas vai nascer com uma alma de uma categoria, que essa categoria, Deus me livre, são pessoas, é como, imagina, cada um lá é um Hitler, cada um lá é um Aman, cada um lá é alguém que vai assassinar milhões de pessoas. Então, aquela categoria de almas veio para o mundo numa forma que agora cada um deles ele vai ter um filho como ele. Então surgiu Amalek, o nosso povo desceu para o Egito. Na saída do Egito, o mar se abriu para nós, o mar se fechou sobre o exército egípcio. O mundo inteiro, que não era um lugar muito grande, o mundo inteiro, do Vale do Rio Indo até as pirâmides do Sudão, o mundo inteiro sabia que nós somos um povo invencível, que o faraó, ele recebeu 10 pragas, depois o exército do faraó afundou no mar, e a gente não precisou nem fazer uma guerra, nada, nós não fizemos nada, acabamos com a maior potência mundial, sem dar uma flechada. Então imagina a impressão que o mundo inteiro tinha de nós. Olha esse povo, aonde eles chegam, eles não precisam fazer nada, eles podem destruir um país sem dar uma flechada. E aí o Amalek, eles eram um paizinho pequenininho, e eles falaram, não, agora a gente vai quebrar essa moral, a gente vai tirar a moral desse povo. Vamos fazer uma guerra contra eles. É claro que a gente vai perder, porque eles são um povo enorme, nós somos um paizinho pequenininho, mas todo mundo vai ver que dá para fazer uma guerra com eles. Eles não são... vão perder a moral. Os invencíveis. Não são os invencíveis, vão perder a moral. Eles vieram, fizeram uma guerra com a gente, perderam, foram embora, mas a gente perdeu a moral. Então a gente falou, olha, esse povo, sendo que cada um que nasce lá é um Hitler em miniatura, e na hora que ele cresce, ele tem um filho que é um Hitler como ele, e essas almas são uma categoria de almas que é a mesma coisa. Hoje a gente fala sobre pet shop, né? Animais domesticáveis. Então, você imagina que você compra uma gatinha, mas ela era, na verdade, uma jaguatirica. Uau. Então, na hora que ela cresce, no começo parece que é uma gatinha, na hora que ela cresce, ela come a dona. Entende? Então, a Amalek é uma coisa assim. Aparentemente é uma pessoa normal, mas ele tem uma alma de uma categoria que Deus me livre. E eles são os mestres dos disfarces, né? E aí eles, por causa disso, como alguém que tem uma alma divina, ele se atrai pelo judaísmo, eles, por causa da categoria de almas deles, eles se atraíam pela magia negra. E eles se transformavam em animais. É uma coisa assim, terrível. Assim, E Hashem falou para Moshe que quando tiver um rei de Israel, tem uma mitzvah de exterminar esse povo.
E de Moshe Rabbeinu até o rei Shaul se passaram uma média de uns 400, quase 400 anos, e até que tivemos o nosso primeiro rei, o Shaul. Então o profeta Samuel deu a mitzvah para ele, para o rei Shaul, de ele exterminar o Amalek. Mas aí o profeta Samuel falou para ele: você tem que matar os animais, porque eles se transformam em animais. E tem que matá-lo a todo mundo, porque se sobra um, vai ter um monte de Hitler no mundo. E o Shaul, por motivos de ética profissional dos reis da época, que mesmo que você ganhava uma guerra e acabava com outro país, mas você não matava o rei, porque tem que respeitar o rei, e é tipo uma ética entre colegas na mesma profissão, não sei como funcionava ou por isso. desobediência mesmo, por não querer fazer o correto, né? O Shaul, afinal das contas, não só que ele não matou o rei do Amalek, mas ele ainda deu uma empregada para cuidar do rei, e o rei engravidou a empregada, quer dizer, o rei é um Amalek. Então ele engravidou a empregada, e essa empregada, ela era a tataravó, quer dizer, esse rei é o tataravó do Aman. E a Esther é a tataraneta do Shaul. Então, por causa disso, o Mordecai falou para ela: se Hashem vai ajudar o nosso povo, vai salvar o nosso povo de outra maneira, mas você tinha que fazer esse conserto, que é a coisa que vocês causaram para o povo de Israel, sua família causou isso. Então, foi dada para você a oportunidade de consertar o que a sua família fez de errado. Se você não conserta isso, sua família desaparece do mundo. Isso que o Mordecai falou para ela: Hashem vai ajudar o nosso povo de outra maneira. Como Mordecai sabia que Hashem vai ajudar o nosso povo de outra maneira? Mordecai podia falar para ela: olha, se você não ajudar a gente morre. Então, aí vamos lá. Midrash Esther Rabbah 9:1. Outras aí que ele vai contar uma história muito, muito interessante. Nós sabemos assim que a profecia, ela foi dada em primeiro lugar para os profetas, e tivemos profetas de alto nível. Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas, e tivemos profetas durante todas as gerações, até chegarmos na época do Mordecai e da Esther, que eles eram Anshe Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia. Eles eram 120 sábios e profetas que viveram entre a época da destruição do primeiro Bet HaMikdash, da reconstrução do segundo Bet HaMikdash, da construção do segundo Bet HaMikdash. Então esses profetas, os livros deles já não estão na categoria de livros dos profetas, já são chamados de escrituras. Já Megilat Esther já é uma Megillah, livros de Daniel, quer dizer, eles já são pequenos profetas. Esses Anshe Knesset Agdolá, eles viram uma coisa muito interessante. Eles analisaram como o Mordecai e a Esther conseguiram anular um holocausto que foi decretado para o mundo inteiro. O mundo inteiro naquela época eram 127 países que existiam entre o Vale do Rio Indo e as pirâmides do Sudão. Aquilo era o mundo inteiro. Não tinha Japão, não tinha China, não tinha a Europa, era a floresta amazônica, o Brasil, nem índios tinham aqui. O mundo inteiro era entre o Vale do Rio Indo e o norte do Sudão. E o decreto de exterminar todo o povo de Israel era um decreto abrangente para todos os 127 países. Quer dizer, não sobraria um judeu em país nenhum. Seria um holocausto total. E o Mordecai, numa hora dessas, o que poderia se esperar? O Mordecai era o grande rabino da geração. E ele está sabendo, ele trabalhava no governo também, e ele ficou sabendo que o Aman conseguiu do rei uma autorização para, o Aman era o primeiro-ministro, né, uma autorização para que todos os judeus dos todos os 127 países fossem assassinados em um dia só.
E agora, a Pérsia Antiga, eles tinham um sistema de comunicação com todos os países que eram cartas reais que seriam entregues para o rei de cada um desses 127 países, que daria ordem para o governo dele para assassinar todos os judeus naquele dia. E na hora que foram assinados esses decretos, eles foram dados na mão do Amã, quer dizer, 127 decretos para 127 países. E o Amã e toda a turma dele, todos estavam muito alegres e felizes. Eles falaram, agora vamos matar todos os judeus do mundo. E era como os nazistas tinham 10 pessoas lá eles estavam lá na maior festa e estavam na rua com esses decretos. Assim nos conta o Midrash, eles se encontram com Mordecai, e o Mordecai, nessa hora, ele está sabendo tudo o que está acontecendo. Ele vê 3 crianças saindo da escola, a escola judaica religiosa, estava estudando o Torá. Mordecai vê 3 crianças, ele corre atrás dessas 3 crianças. E o Amã e toda a equipe dele, eles falaram, uma coisa interessante, como pode ser o Mordecai, uma pessoa tão importante, um ministro, ele vê 3 crianças saindo da escola, ele corre atrás das crianças. Então eles falaram, vamos por curiosidade, vamos correr atrás deles, vamos ver o que está acontecendo lá. E na hora que eles se aproximaram, eles viram que o Mordecai pergunta para essas crianças, pergunta para eles, o que vocês estudaram hoje? Me conta um versículo da Torá que você se lembra de tudo que você estudou o dia inteiro. Me conta o que você se lembra, assim. Uma criança falou para ele, eu me lembro de um versículo que eu estudei hoje, que diz o seguinte, Al tirame pachat pitom mishot reshem kitavo. Não se fique com medo do medo pachat pitom, do medo que acontece repentinamente, porque esses reshaim, utzu, itzu, betofar, tudo que eles vão planejar vai ser desfeito, tudo que eles vão falar não vai acontecer, que mano, que com a gente, que Deus está com a gente. Mas ele falou, estou garantido, agora vamos. O segundo, ele disse, eu estudei hoje, e nesse versículo eu saí da escola pensando nele, que olha, eles vão se aconselhar entre eles e o aconselhamento deles vai ser desfeito. Eles vão falar coisas, essas coisas não vão acontecer, que mano, que Deus está com a gente. A terceira criança falou um versículo que diz assim, quer dizer, com Hashem não tem velhice, não é que Hashem fica velho, quer dizer, Hashem ele diz assim, até será que a pessoa pode falar até se Hashem ficar velho, até se Hashem ficar um ancião, e Hashem diz, eu fiz, eu estou fazendo, eu vou fazer, eu vou salvar todo o povo de Israel. Que vamos chamar Mordecai Kar. Então, aqui esse versículo também tem uma explicação, que não é Hashem que está dizendo, olha, mesmo se eu ficar velho, uma coisa assim, não se refere a Hashem. Hashem está dizendo, olha, a pessoa quando está jovem, ele é um jovem confiante, ele sabe que ele precisa da ajuda de Deus, mas ele também tem essa autoconfiança que... Tem força, vitalidade. Então ele não está assim... Então, só que quando a pessoa está velha, ele está no desespero, quer dizer, a gente tem que ajudar ele tudo. Então, a interpretação do passuco é assim, que mesmo se a pessoa está velha, a gente vai ajudar ele da mesma maneira como ajudou ele na hora que ele estava jovem, ou seja, para ele não se preocupar. Então, explicação que esse versículo não é que Hashem vai estar velho, mas a pessoa vai estar velha, mesmo se a pessoa vai ficar velha, Hashem ajuda ele da mesma forma. E Hashem vai carregar ele dessa mesma forma. Como a mãe carrega a criança, Hashem vai carregar
essa pessoa. Vou salvar ela. Então, sendo que o Mordecai, ele escutou essas 3 crianças, o versículo que eles falaram, e dizem nossos sábios que a profecia, ela foi dada para os profetas, para os shaitim, pessoas, como se fala, quando era pequenininho se chamava isso de retardado mental, mas é autista que se fala hoje, né? A pessoa que está num grau de autismo, assim, que ele está, não, que se você dá uma nota de R$100 na mão dele, ele fala, rasga em 2 pedaços e dá uma risadinha. Então esses autistas, extremamente autistas, né? Não é um autista consciente, assim, o autista já não sei como, se tem um termo em português. E as crianças pequenas, quer dizer, a profecia foi dada para eles. Então, o Mordecai, nessa situação que ele estava, não tinha como agora ir verificar se o nível dos profetas da época dele se equivaliam ao nível do profeta Yeshayahu, que era o Isaías, ou do Yeheskel, que era o Ezequiel, ou do Eliyahu Navi, do Elisha. Ele sabia que os profetas da época dele já eram profetas menores, e na hora do desespero, ele não tinha outra maneira de saber o que ia acontecer, a não ser perguntando para essas crianças. Ele viu, pela resposta das crianças, que ele não precisa ter medo de nada, Hashem vai nos ajudar de qualquer jeito, mesmo se a Esther não ajudar a gente. Então daqui ele já viu que a Esther vai ter a opção de nos ajudar, e se não, Hashem vai nos ajudar de outra maneira, de qualquer jeito, e a Esther e a família dela vão se perder, porque eles estão no mundo para consertar o que eles fizeram de errado, e se eles não conseguirem consertar, eles se perdem. Aí nessa hora Mordecai ficou tão alegre que ele ouviu esses psukim, esses versículos, e aí o Aman estava do lado lá, xeretando para ver o que está acontecendo. O Aman perguntou para ele: o que você está tão alegre? As crianças te contaram alguma coisa, você já está tão alegre assim? Aí Mordecai falou para Aman: eu estou alegre pelas boas notícias que eu recebi agora diretamente lá de cima, que eu não preciso mais ficar com medo dessa ameaça ruim que vocês estão fazendo sobre nós. Aí o Aman ficou muito bravo e ele falou: então, na hora que eu fizer o holocausto aqui, os primeiros que vão morrer vão ser essas crianças. Na hora que começar esse holocausto, eu vou dar uma ordem para o exército para matar as crianças em primeiro lugar. Então esse Midrash se chama Esther Rabbah. E então na hora que eles terminaram de fazer todos esses decretos, o que aconteceu, na verdade, esses decretos para nós se tornaram uma coisa boa. E é isso que uma dessas crianças ele falou no versículo dele, Utsuetsu vetofar dabro dava beloyakum, que Manuel, quer dizer, o que eles vão trocar conselhos entre eles, isso vai ser desfeito. O dabro dava beloyakum, eles vão falar uma coisa, essa coisa não vai acontecer, porque Hashem está com a gente. O que aconteceu na prática em qualquer país normal. E a gente sabe que o Irã hoje não é um país normal e eles são a continuação da Pérsia Antiga, então a Pérsia Antiga nunca chegou a ser um país normal, né? Sempre foi um lugar meio complicado. Mas qualquer país normal, se o governo faz um decreto e depois o decreto é anulado. Mas na Pérsia Antiga você não tinha como anular um decreto. O decreto do rei não tinha como anular. Se o rei fez um decreto, tem que acontecer. E por causa disso que o Aman fez esse decreto, e ele mandou esses
essas ordens para todos os 127 países. Por causa disso, para anular esse decreto, o rei foi obrigado a fazer outro decreto que a gente tem que matar todos os antissemitas antes que eles matem a gente. Se não fosse isso, o rei não precisaria fazer esse outro decreto. E aí, o decreto sobre nós seria anulado automaticamente. Seria anulado, mas a gente continuaria com os inimigos. Agora, por causa que eles tinham essa falha de sistema, para anular o decreto, tinha que fazer um decreto inverso. Em cima dele. Quer dizer, a gente tinha que matar os antissemitas, senão eles nos matariam. E por causa disso, nós nos livramos de todos os nossos inimigos. Quer dizer, o que eles fizeram foi para o mal deles. Porque se eles não tiverem... Então quer dizer que tudo é para o bem. 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 Então, agora sobre a profecia, o que acontece? Nosso povo teve o maior de todos os profetas, Moshe Rabbeinu. Depois tivemos grandes profetas como Eliyahu Navi, o profeta Elias, Elisha Navi, o profeta Eliseu, o Obadiah Navi, que falou a profecia do Edom, que era o profeta Abadias. Ele se converteu ao judaísmo, ele e a esposa se converteram os dois do próprio Edom. Tivemos o profeta o Yoná, que foi o Jonas, e até que chegamos nos Anshe Knesset Agdolá, já eram profetas menores. O profeta Daniel, por exemplo, por que nós chamamos eles de profetas menores? Porque se você pegar todo o livro do profeta Daniel, não vai ter uma profecia na prática lá. Vai ter uma história muito linda, uma história muito legal, mas o que vem a ser uma profecia na prática? Que Hashem fala para o profeta anunciar uma coisa que vai acontecer. E no livro do profeta Daniel não tem nada, é uma história legal, mas ele não está falando, olha, vai acontecer tal e tal coisa. E geralmente os profetas, esses grandes, Hashem falou para ele, olha, o profeta Jeremias, que o Beit HaMikdash vai ser destruído e 70 anos eles vão ficar no exílio, depois eles vão voltar. Então os pequenos profetas não, já é tipo a Megilat Esther, não está te contando uma coisa que vai acontecer. Ela entra no Tanakh, ela entra como escrituras do Tanakh, mas está contando uma história que aconteceu. Então, esses Anshe Knesset Agdolá, eles viram que a Esther, ela pediu para o Mordecai fazer um jejum de 3 dias para anular o decreto do Amã. Ou seja, assim, depois de 3 dias, ela vai entrar no rei que não chamou ela um mês inteiro, e se esse rei não estende o cedro dele para ela, a polícia lá mata ela. E era um rei que, qual era o problema com isso? Porque ela pediu para fazer 3 dias de jejum por causa disso. Qual era o problema com esse rei? A rainha anterior, como ela morreu, o rei deu uma ordem e decapitou. E ela não cumpriu, então mandou cortar a cabeça dela. Então a Esther está dizendo, olha, ele falou para não vir para ele sem marcar entrevista. E ele não, sem que ele me chame. E ele não me chamou. Então, quer dizer, se eu for lá, eu vou morrer. Aí vão falar para ele, olha, agora de novo, a Vashti era um mau exemplo, então tinha que matar a Vashti, e agora a Esther era um mau exemplo, que ela veio sem ser chamada. Veio sem ser chamada. Uma foi chamada e não veio, a outra veio sem ser chamada. Então isso. Então, qual que vai ser a diferença? A Vashti foi chamada e não veio, perdeu a cabeça. A Esther veio sem ser chamada, vai perder a cabeça também, que ela também vai ser um mau exemplo, e todas as mulheres vão desrespeitar os maridos, e vão falar, nem a rainha respeita o rei, e vai ser a mesma história. Então ela falou, olha, numa dessas eu vou morrer, esse cara é difícil. Então ela pediu para eles jejuarem 3 dias, eles jejuaram 3 dias, ela falou, eu e as minhas jovens ajudantes, que são todas judias, a gente vai jejuar também. Depois de 3 dias ela estava com aquela cara de morta-viva, e o rei... Ela já era verde, né? Ela já era espetada. E o rei que é obcecado por mulheres bonitas, então imagina, ele vê ela lá
meio cadáver ambulante, Hashem fez um milagre que, na hora que ele viu ela, despertou paixão. Então era uma coisa espiritual, não tinha nada a ver com o material. Lembrou das noites com as demônias. Muito bom, parabéns. Aí o que aconteceu na prática, os Anshe Knesset Agdolá, eles viram que por causa desse jejum de 3 dias, a Esther conseguiu entrar no rei. E a Esther conseguiu convencer o rei de matar o Amã. E a Esther conseguiu convencer o rei de fazer um novo decreto para que a gente possa matar todos os nossos inimigos, para que eles não nos matem. Ou seja, fazer um decreto que a gente pode matar os nossos inimigos antes de chegar o horário do decreto de eles poderem nos matar. E eles falaram, tudo isso foi no mérito do jejum dela, que ela pediu para ele fazer com todos os habitantes da capital do Irã antigo, da Pérsia antiga, que era Shushan. Então, os Anshe Knesset Agdolá, eles falaram, agora a gente vai fazer uma coisa assim também. Nós vamos fazer 40 jejuns e vamos pedir para a gente tirar o Yetzer Hará da idolatria. Eles fizeram 40 jejuns e pediram para a gente tirar o Yetzer Hará da idolatria do mundo, do nosso povo. Só que existe uma coisa que é o equilíbrio entre o bem e o mal. Se um grande tzadik ele faleceu e depois de não sei quanto tempo abriram o túmulo dele e viram que o corpo estava intacto, para que a gente possa ter o livre-arbítrio, precisa acontecer o mesmo milagre com um monge budista, com uma freira no convento, com um sheik muçulmano, e para ter um equilíbrio, para que a gente possa falar, não é porque ele foi um tzadik, olha o monge budista lá também, e a freira no convento também. Então sempre tem que ter o livre-arbítrio, para que a gente possa optar, escolher entre o bem e o mal. Então o bem e o mal tem que estar mais ou menos equilibrado. E na hora que Hashem tirou de nós, do nosso povo, o Yetzer Hará, essa má inclinação, essa obsessão, essa vontade fisiológica, biológica de fazer idolatria, Hashem tirou isso da gente. Então Hashem tinha que, para equilibrar entre o bem e o mal, para que a gente continue tendo o livre-arbítrio, Hashem tinha que tirar de nós também os profetas. Então, a partir daquela hora não tem mais profetas. Terminou o livro dos profetas. Ou seja, com aqueles pequenos profetas da Babilônia, o profeta Daniel, os amigos dele, e terminou a profecia. Então, na época do segundo Bet HaMikdash, não tinha mais profetas. Os profetas são uma coisa do primeiro Bet HaMikdash. Terminou com os Anshe Knesset Agdolá. E para que o mundo continue equilibrado sem o Yetzer Hará da idolatria, Hashem tirou de nós a profecia também. Mas a profecia das crianças e dos bobinhos, que a gente chamava autista. Quando era autista, num grau de autismo que a pessoa não está sabendo entre a realidade e a não realidade, isso continuou. Então nós vamos ver uma história muito, muito interessante que aconteceu bem futuramente. A gente está falando agora, no caso de Mordecai e Esther, era entre o primeiro Bet HaMikdash e o segundo. Mas teve uma história que aconteceu na época da Mishnah, na época da destruição do segundo Bet HaMikdash, que chegou quando começou a guerra contra a Judeia, entre os romanos e os judeus, chegou um general, grande, hiper, mega general, foi mandado pelo governo de Roma para destruir Jerusalém. Esse general se chamava Neron Caesar. Não é o mesmo Nero que está com fogo em Roma, é um outro Nero, era um nome comum. Neron Caesar, ele chegou, cercou Jerusalém, chegou com todo o exército romano para destruir Jerusalém. E ele tinha um método que ele tacava uma flecha para o norte, flecha para o sul, flecha para o leste, flecha para o oeste, e para ver por qual lado ele vai atacar.
Então, tem duas explicações para isso. Tem uma explicação simples, que quando você taca a flecha, se o vento está a favor dessa flecha, essa flecha chega mais longe e a flecha do inimigo não chega até você. E tem uma explicação mais profunda, que isso era um feitiço que ele fazia. Tem duas explicações para isso. A explicação mais profunda era um feitiço. É um feitiço que ele fazia. E na hora que ele tocou a flecha para os 4 lados, as 4 flechas caíram em cima de Jerusalém. Ele falou, pera, mesmo se o vento estivesse para um lado, não tem como acontecer isso. Entendeu? Isso é um milagre. Isso é um milagre, isso não é uma coisa normal. Aí ele perguntou, agora como os judeus sabem o que está acontecendo lá em cima, qual é a vontade divina? Aí contaram para ele, falaram, olha, os judeus, eles vão na porta da escola, eles esperam a criança sair da escola, perguntam para a criança o que você estudou hoje. E de acordo com isso, eles sabem o que vai acontecer. Aí ele falou, então, vamos lá, vamos para a porta da escola. Foram para a porta da escola, as crianças saíram, ele manda para 3 crianças, ele pergunta o que você se lembra do que você estudou o dia inteiro. Por exemplo, quando eu pergunto para minha filha o que ela estudou, imagina a criança está um dia inteiro na escola, já está cansada, ela sai da escola cansada, ela vai falar, agora eu vou me lembrar de tudo que eu estudei. Então ela só vai contar a coisa que mais impressionou ela naquele dia. Então, a criança falou que Hashem, ele vai destruir Jerusalém e ele vai culpar os romanos. Que os romanos vão receber um castigo divino por terem destruído Jerusalém. Hashem decretou que Jerusalém vai ser destruída, mas a culpa vai ser dos romanos. Do Edom, né? Que não falou romano explicitamente, mas falou do Edom. E os romanos, eles eram os descendentes do Edom. Naquela época eles tinham esse rastreio, como hoje você fala, você sabe que os brasileiros vieram de Portugal. Então naquela época eles sabiam que os romanos vieram do Edom. Então, na prática, o Nerón, ele falou, Hashem, ele quer destruir Jerusalém, ele vai enxugar, depois ele vai, as mãos cheias de sangue, esse exemplo que ele deu, ele vai limpar as mãos em cima de mim, quer dizer, vai me culpar, tipo, eu vou ser o cara que vou estar lá com todos os sinais. Então, quer dizer, ele vai sair disso ileso, e o culpado vai ser eu. Aí ele desertou do exército dele, se converteu ao judaísmo, e esse é o avô do Rabi Meir Balanés. Rabi Meir, que a gente coloca moedinha na tzedakah, a gente fala Eloká de Meiranena, esse é o avô dele. Saiu dele o Rabi Meir Balanés. Para vocês terem ideia, então, o que o Mordecai fez, que ele perguntou para aquelas crianças o que eles estudaram na escola, então o Nerón, quem sabe, fez igual. Uau. É uma coisa muito interessante. Vamos lá, agora perguntas. Então, eu fiz um videozinho antes, né, de abertura para essa aula, que agora a gente, graças a Deus, tivemos com o nosso querido Rabino, para justamente, porque isso são perguntas, esses videozinhos curtos que eu estou colocando para vocês, são perguntas que chegam para a gente. Aí eu faço uma prévia, e aí o Rabino dá uma continuidade. Então, esses são 3 versículos, 3 guerras. Uma explicação com o Rabino Gloiber. Espero que você tenha gostado da aula e da explicação. E me conta aqui nos comentários se você sabia dessa história, se você sabia dela, se você já tinha ouvido falar. E você aí do grupo do Amigos da ONG também, alunos do Rabino, também coloquem aí se vocês conheciam essa história, o que vocês sabiam dela, se era dessa forma como a gente comentou aqui, que o Rabino falou, tá bom? Deixa aqui nos comentários e deixa as perguntas no grupo novamente, caso vocês tenham. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. E Atzlacha, Briut, Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Hoje temos casa cheia, muitas visitas. E então, vamos ter mais aula daqui a pouco? Daqui a pouco vamos fazer uma aula sobre as perguntas de vocês, aí vai ser um debate. Aí não vai ter um tema. Vai ser um podcast. Vocês vão fazendo as perguntas, a gente faz. Então, הצלחה, בריאות, פרנסה ושפע וכל טוב. שלום.
Essa aqui, para quem não sabe, do Amigos da ONG, é a esposa do nosso querido Givanildo. Que está aqui no telhado. Que está aqui no telhado consertando as nossas goteiras. Porque sempre tem... É Hesed, né? Como que fala? Hesed. É Hesed. Ter água é bondade. Então, assim, acho que é por isso que nunca... Lá em cima tem assim, a fonte da água é a Hesed. A fonte do fogo é a Gvura. É a Gevura. Então, assim, aqui não tem fogo, só tem Hesed. Aqui Muita só tem chuva. água. Eu falo pro Rabino. Muita goteira. Eu falo pro Rabino aqui, a gente está no meio da Mata Atlântica, né? Que chove muito. Então, assim, obrigada pela sua visita de hoje, tá bom? E ela vai participar de uma outra aula. Ruth? Eu que agradeço aqui a ONG, né? Meu Rabino. Opa, muito obrigado. A Samora, que está aqui sempre disponível, né? Muito O esposo obrigado. dela, para dar, né, esses estudos maravilhosos, né? Compartilhar com vocês e que vocês estudem, perguntem, compartilhem, tá bom? Obrigada. Epa, muito obrigado. Ruth. Epa, muito obrigado. Yatzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekal Tov.